do Senhor. É bom estarmos na casa de Deus, é bom exaltarmos ao Senhor. Que bom que o Senhor nos deu força, nos deu saúde, nos deu paz, para que nós hoje podemos estar na casa dEle, adorando, agradecendo e exaltando o nome dEle, porque Ele é o único digno de toda a honra, toda a glória. Ele é o único que conhece a nossa história. Ele é o Senhor que conhece a nossa vida. Ele conhece o íntimo, Ele conhece aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que a nossa alma guarda, aquilo que talvez nosso pai, nossa mãe, nossa esposa não conheçam. O Senhor, Ele conhece. Você que trouxe a palavra de Deus, abra no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 29 ao 30. Irmãos, agora quarta-feira nós temos culto de ensinamento. Os cultos de quarta-feira têm sido uma bênção. O Senhor tem nos abençoado grandemente nesse lugar. Nós temos sentido a presença de Deus aqui. Que você possa vir. Nós temos tão pouco tempo, muitas vezes, para adorar e agradecer o nome de Deus, para conhecer a Ele. Não há outro modo de nós conhecermos a Jesus, ao Senhor, a não ser pela Sua palavra, a não ser pela oração. Então nós precisamos reconhecer que nós precisamos todos os dias conhecer a Jesus. Jesus, Ele precisa, todos os dias nós devemos pedir a Deus que Ele possa se apresentar a nós. Como Jesus chegou naquele dia que estava uma grande tempestade, e Jesus disse: olha, acalmai-vos, sou eu. Jesus estava ali se apresentando aos discípulos novamente. Eu sou, remetendo a Deus, ao Criador, aquele que tudo pode controlar. E muitas vezes, apesar de nós muitas vezes sermos evangélicos, sermos conhecedores da palavra e dizermos que conhecemos a Jesus, nós precisamos que Jesus se apresente a nós todos os dias, porque o Senhor, Ele se apresenta todos os dias, se renovando e renovando o nosso coração. Nós precisamos nos converter ao Senhor todos os dias da nossa vida. O velho homem, a velha mulher, elas precisam cair, e um novo homem e uma nova mulher precisam renascer na presença do nosso Jesus. E a palavra de Deus nos diz assim em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, aqui nessa passagem, Jesus, Ele estava em meio ao ensinamento e Ele estava também fazendo milagres. Mas essa passagem é produzida quando Jesus estava falando a um povo que talvez duvidasse da sua presença, da sua natureza divina. E ali Jesus, Ele falou: olha, vinde a mim. Quando Jesus, Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos darei descanso. Esse é um convite universal. Esse é um convite que o Senhor está fazendo a todo aquele que ouve, a todo aquele que confia. Mas aqui o Senhor também estava separando aqueles que criam nele, aqueles que acreditavam na sua natureza divina, na sua natureza que poderia transformar e mudar a essência do ser humano. Ele estava fazendo um convite para aquelas pessoas que estavam atribuladas, angustiadas, com dificuldades, mas não só dificuldades físicas. Aqui esse convite é para que aquele que está atribulado espiritualmente, aquele que está atribulado muitas vezes com ansiedade, aquele que está muitas vezes com um fardo pesado, o Senhor, Ele faz um convite: vinde a mim,
todos vós que estáis cansados. E neste mundo de tribulação, nesse mundo que nos cobra tanto, quem é que não está cansado? Mas nós temos um convite, e esse convite universal não é para o irmão, ou a pessoa B, ou a pessoa C, ou da igreja C, ou da igreja D. Esse convite é a todos, todos aqueles que querem conhecer a Jesus, todos aqueles que querem conhecer a sua natureza divina. E Jesus, ele diz no versículo 29: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. O jugo era um instrumento da época usado para unir dois animais, para carregar uma carga pesada. E aqui o Senhor, ele está fazendo menção nisso, dizendo: olha, vós que estáis carregando uma carga pesada, o Senhor Jesus, ele está reconhecendo que muitos de nós têm uma carga pesada. Aqui eu vejo a compaixão do Mestre, a compaixão de Deus, ele olhando: olha, eu sei que muitas vezes você está cansado, eu sei que muitas vezes você está carregando um jugo pesado. Eu vejo isso como uma misericórdia do Senhor Jesus sobre eu e você, sobre aqueles que ouviam a sua palavra. E ele não diz só que ele trocaria o nosso jugo, mas ele nos convida a aprender mais dele. Aprendei de mim, que sou manso. Ele está dizendo: olha, a tua força não está em você muitas vezes ter um braço forte, ou talvez você financeiramente, você ter dinheiro, mas ele está dizendo: olha, na humildade que você se achegar a mim, essa humildade que nós devemos chegar ao Espírito Santo e dizer: Senhor Jesus, o fardo está pesado, e eu aceito aquele convite de vir a Ti e trocar esse fardo pesado. Porque Jesus já estava acostumado na época que as pessoas, elas não vinham para conhecer dele. Jesus, na época, ele já estava acostumado que as pessoas não queriam conhecer a ele, não queriam somente um Salvador, mas ele sabia que as pessoas vinham a ele porque queriam milagres, porque precisavam de curas, porque precisavam de transformação. E esse nosso Jesus que faz o convite aqui, ele não só quer aliviar a alma, ele não só quer diminuir o fardo, mas ele quer também transformar o coração daquele que aprende dele. Porque quando eu e você, homens e mulheres que não mereciam a presença de Deus, nós conhecemos dele, nós conhecemos da sua presença, nós conhecemos da sua santidade, então nós queremos nos tornar mais parecidos com eles. Nós queremos nos aproximar da imagem de Cristo. E isso vale muito, porque quando nós conhecemos de Jesus, quando nós conhecemos do sobrenatural, nós começamos a orar da maneira correta, nós começamos a pedir aquilo que está no coração de Deus, e o nosso coração começa a ter paz, aquela paz que o dinheiro não compra, aquela paz que o mundo não dá. Somente a presença do Espírito Santo que pode nos conceder a paz. Somente a presença do Espírito Santo pode preencher o vazio que muitas vezes há dentro de cada um de nós. E muitas vezes mesmo nós que estamos na presença de Deus, muitas vezes aquele vazio insiste em chegar. E é quando nós podemos dobrar o nosso joelho e dizer que nós temos um Deus que preenche esse vazio, um Jesus que conhece eu e você. Ele sabe a medida que Ele precisa acrescentar na nossa vida, Ele sabe a área que Ele precisa acrescentar na nossa vida, Ele conhece a fraqueza, a incredulidade, aquilo que nós somos fracos. Esse é o nosso Jesus. E no versículo 30 ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui ele está dizendo: olha, o jugo que eu tenho é muito mais leve do que aquele que o mundo coloca em você. A expectativa talvez que o mundo tenha colocado em mim e em você, a pressão que o mundo muitas vezes coloca sobre mim e sobre você,
Jesus, Ele não tem expectativa sobre nós, porque Ele já sabe o que faremos. Aquilo que Jesus Ele quer. Aqui Jesus Ele se apresenta mais do que um Salvador. Jesus Ele se apresenta como um amigo. Aqui Ele se apresenta como um ser que Ele quer realmente ter intimidade. Ele quer realmente que você o sinta. Ele quer que aqui eu e você possamos conhecê-lo exatamente como Ele é, com a sua grande, imensa misericórdia. Ele quer que eu e você conhecemos Ele como Ele nos conhece. Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece aquilo que ninguém conhece, Ele sabe aquilo que nós precisamos, Ele conhece a nossa mente, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a semana que você passou, Ele conhece o ano que se passou na sua vida, Ele sabe das dificuldades, Ele conhece a cada instante da tua vida, meu amado. Te coloca de pé, vamos a Deus em oração, e que a presença do Espírito Santo nessa noite, ela possa estar no nosso meio. Nós que saímos dos nossos lares, que nós não venhamos perder tempo neste lugar. Nós chegamos nesse lugar para adorar a Ele, que é digno de toda a honra e toda a glória, para cultuar a Ele, que é digno, que é merecedor, porque nós estamos aqui por Ele, somente por Ele. Então que nessa noite você possa esquecer tudo ao seu redor, que você possa agora centralizar a sua mente, a sua fé, o seu coração no Espírito Santo de Deus, porque eu já posso sentir a presença de Deus nesse lugar, eu posso sentir que Deus está nesse lugar. Senhor, nós te adoramos nessa noite, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, Senhor, te rendemos graças e glórias, porque tu és o merecedor, Senhor, porque tu és digno, Senhor, de toda adoração, Pai. Nós queremos cultuar a ti, Senhor, mas nós te pedimos que nessa noite, Senhor, nós possamos sentir a tua presença nesse lugar, que nós possamos, Senhor, vir reconhecer o Senhor como o nosso único, suficiente Salvador, como o único da nossa vida, Jesus. Que tu possas nos abençoar, sim, Pai, mas o mais importante, Senhor, que nós possamos, Pai, ser cheios da tua presença, que nós venhamos sentir a tua presença, Senhor, e as pessoas que aqui vão louvar, Senhor, as pessoas que vão pregar, Senhor, que tu possas usar como instrumento teu, Senhor, e que eles possam ser instrumento de adoração, Pai, instrumento, Senhor, que trazem, Senhor, como canal de bênção nas vidas das pessoas que estão aqui a ouvir, Senhor. Deus, que tu possa, Senhor, nos envolver com o teu sobrenatural nesse lugar, que o sobrenatural do teu Espírito Santo esteja nesse lugar, Senhor, porque se nós somente sentimos a tua presença, certamente nós sairemos aqui, Pai, completos e repletos da tua presença, Senhor. Enche a nossa vida, Senhor, ensina-nos a chegar diante de Ti, ensina-nos, ó Pai, a colocar diante de Ti todas as lutas, todos os problemas, ensina-nos a adorar-Te, Senhor. Nós pedimos que o Teu Espírito esteja conosco no nome de Jesus.